Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Quem tem a paz do Senhor na sua vida, diga glória a Deus. Quem está feliz na presença de Deus, diga glória a Deus. Motivo de alegria, uma vez mais, podermos estar nesta casa para adorarmos e bendizer o nome de Jesus, aquele que é digno de receber honras e glórias neste lugar. Nós estamos gratos por tudo quanto Ele tem feito no nosso meio e nas nossas vidas. Não há nada melhor do que podermos estar na casa de Deus. Eu sempre gosto da citação do salmista, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria é constante e contagiante quando nós estamos na casa de Deus. A casa de Deus é o melhor lugar. E o salmista diz que uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na sua casa por muitos dias. Eu sei que tem muita gente que não se alegra em estar na casa de Deus, mas aqui há um povo que se alegra por estar na casa e também na presença de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês que aqui está nessa noite. Deus abençoe os irmãos que estão através da rádio difusora de Campos, ouvindo a rádio, acompanhando o culto. E que Deus possa te abençoar. Temos culto todos os dias, 9 e também às 19. Você que está ouvindo o rádio, de longe e de perto, venha viver uma experiência com Deus aqui nesta casa. Você que está através da internet, YouTube, Facebook, que Deus te abençoe. Que a bênção, que a bondade de Deus possa te alcançar. Lembrando que você que está acompanhando através do vídeo pode compartilhar com a sua família, com os seus amigos, para que eles também sejam abençoados. Em nome de Jesus. Por favor, aproveitando que toda a igreja está de pé, encontre, por favor, livro de 1 Reis. Hoje nós vamos para o capítulo 19. 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 19. Quero aproveitar e lembrar que domingo é o nosso culto de missões. Vai estar conosco a irmã Adriana de Atafona, pregando a palavra, orando em nosso favor. E lembrando os membros e obreiros, todos os departamentos da nossa igreja, que domingo nós temos uma palavra com todos. Algumas coisinhas que precisa ser acertada,
para melhoria e o bom mandamento da igreja, da obra de Deus, nós precisamos falar com todos. É de suma importância cada membro estar aqui. Amém? Todos os departamentos, membros, obreiros, círculo de oração, expansão, pequeno Galileu, diáconos, presbíteros, cooperadores, estar aqui. Quem achou a palavra de Deus, diz amém. Que diz assim, a palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 19. Quem achou aí, diz amém. Nós vamos ler esse texto, não vamos ir muito longe, vamos ler o verso 1 e 2, e por isso eu preciso que você leia também em alta voz. Diz assim a palavra de Deus: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a esta horas não puser a tua cabeça como a um deles. Amém? Você pode dizer amém? Eu gostei, isso, eu gostei de vocês lendo. Eu acho que já até me adaptei. Glória a Deus. Se assenta, por favor. Me empreste alguns minutos da sua preciosa atenção. Calma, segura. Eu vou te dar melhor. Aplaude e eu falo. Vai. Isso. Curve a sua cabeça, por favor. Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Deus fala conosco através da sua palavra. Que teu Espírito tenha a total liberdade para falar conosco. Fala com a tua igreja, fala com teus filhos e tuas filhas nesta noite. Usa-me como um teu instrumento nesta casa para abençoar a tua igreja. Revela-nos aquilo a qual o Senhor tem a nos revelar. Meu Pai, leva cativo todo pensamento contrário, leva cativo todas as setas do mal, todas as obras malignas, e que este povo seja tomado da plenitude do teu Espírito, que cada vida sejam renovadas, que haja uma visitação da parte do Senhor nesta noite, enquanto eu prego. Meu Pai, eu sei que nada posso, nada sei, mas eu te peço, não nos deixe ministrar sozinho. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua presença, eu preciso da orientação do Senhor. E mais uma vez eu te peço, guarda minha mente, guarda meu coração. Jesus, guarda a nossa alma. Jesus, nos livra desse espírito maligno de Jezabel. Meu Deus, nós estamos nesta série. Meu Deus, hoje estamos no 4º dia. E nós te pedimos, nos dai visões espirituais. Nos dai discernimento espiritual. Meu Deus, abre a visão da sua igreja. Meu Deus, que esse mal venha a ser derrotado, destronado pelo poder da sua palavra.
guarda os jovens, guarda os membros, guarda os obreiros, guarda os ouvintes de casa. Meu Pai, que haja nesta noite o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Meu Pai, que haja um sentimento, meu Pai, de graça, um sentimento de adoração, um sentimento de celebração. Que haja dentro dessa casa, meu Pai, liberdade para o Teu Espírito Santo agir. Enquanto eu prego, meu Pai, eu sei que quem prega, prega pelo Espírito. Quem canta, canta pelo Espírito. Quem adora, adora pelo Espírito. Quem ora, ora pelo Espírito. E se tudo isso, meu Pai, é verdade, que o Teu Espírito possa pairar dentro dessa casa até o final deste culto. Fica conosco e fala conosco. Em nome de Jesus, você diz... Mantenha a Bíblia aberta, por favor. Nós, no decorrer das semanas, ou dessas 3 semanas passadas, nós vemos falando sobre o espírito de Jezabel, ou cuidado com o espírito de Jezabel. Hoje eu não vou fazer a introdução que eu faço todas as vezes, falando quem era Jezabel, porque os irmãos já estão conscientes do texto, do tema que nós temos trabalhado. Hoje eu quero trabalhar com vocês. Na primeira semana eu trabalhei cuidado com o espírito de Jezabel. Na segunda semana eu trabalhei sobre o tema o espírito de Jezabel. Na segunda também a gente finalizamos falando sobre o espírito de Jezabel. Hoje eu quero falar com vocês, baseado no tema, as características do espírito de Jezabel. Eis aqui algumas características que apontam a operação do espírito de Jezabel. Um espírito demoníaco, um espírito diabólico, um espírito maligno. E devemos lembrar que as pessoas fortemente influenciadas pelo espírito de Jezabel, elas apresentam, muitas delas, num momento ou outro, embora não necessariamente na ordem descrita que eu vou apresentar para vocês, uma característica isolada não indica que alguém ele tenha o espírito de Jezabel. Assim como nós não podemos utilizar textos isolados ou versículos isolados para pregar, para aplicar alguma coisa. Mas isso pode significar apenas que a pessoa emocional ou espiritualmente a pessoa é imatura ainda. No entanto, sempre que houver uma combinação de várias dentre as características do espírito ou relacionada ao espírito de Jezabel, isso será uma forte evidência. Isso será uma forte evidência que o indivíduo esteja debaixo da influência maligna e do espírito de Jezabel. Devemos lembrar também que uma característica pode ser bem visível. Uma característica desse espírito pode ser bem visível, enquanto outra pode estar em oculta. Aquilo que é visível a gente ver com os nossos olhos, e aquilo que é visível não precisa ninguém falar, porque é visível a gente ver. Agora tem coisas que estão em oculta. Esse espírito trabalha às vezes visivelmente e ocultamente. Nós precisamos discernir ou ter o discernimento de espírito para discernir tanto a visível quanto a operação desse espírito invisível. Mas na verdade, quando nós olhamos e percebemos
que há uma visível e outra oculta, mas mesmo assim mostra bem acentuada. Por quê? Porque uma manifestação prolongada, qualquer uma dessas características, exige uma avaliação mais atenta do indivíduo ou da situação. Primeiro, quando nós olhamos, ou a primeira característica, nós lemos no livro de 1 Reis, capítulo 19. Quando nós olhamos para esse texto, o texto começa dizendo que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto havia feito, como totalmente matara os profetas à espada. Embora, em primeiro lugar, a princípio seja difícil de perceber a característica e a atuação desse espírito, o indivíduo ele sente-se profundamente ameaçado pelos profetas, os quais são o seu principal alvo. A primeira característica do espírito de Jezabel, embora a princípio seja difícil de perceber, o indivíduo ele sente-se ameaçado pelos profetas. Quando Jezabel, ela ouviu que Elias havia matado os profetas de Baal, os profetas de Azera, Jezabel se sentiu ameaçada, porque Elias havia exterminado o grupo de falsos profetas, de falsos mestres. Agora, o texto continua dizendo que então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Aqui eu paro na primeira característica, para a gente pensar um pouco. A gente percebe que Jezabel, ela não vai, ou ela não sai ao encontro do profeta. Ela manda uma mensagem, ou um mensageiro. Elias não é homem de recado, Elias é homem de mensagem. E a primeira característica do espírito de Jezabel é que ela é difícil de ser percebida. Por quê? Porque ela se sente ameaçada quando o profeta entrega a mensagem. E é bem verdade que hoje, dentro das igrejas, há muitas pessoas que se sentem ameaçadas quando a mensagem é expressada por Deus. Muitas pessoas se sentem ameaçadas através da mensagem, através do profeta. E quando elas se sentem ameaçadas, elas estão, porque a característica do espírito de Jezabel, ela se sente ameaçada. E por mais que muita gente não consegue definir a atuação desse espírito, não consegue perceber a ação desse espírito, essas pessoas se levantam para tentar parar o ministério profético. E você já percebeu que hoje nas nossas igrejas, ou no mundo hoje, já não há mais tanto profeta que Deus fala? Você já percebeu que os profetas não podem mais trazer uma mensagem, uma revelação de Deus? E não estou dizendo de revelação nova, porque Deus não tem mais revelação nova. Eu tive uma revelação. Não, tudo que é revelação está na palavra e revelado pelos profetas. Só que agora, os profetas que Deus levanta não podem mais trazer uma mensagem. E a questão não é de ter eloquência, a questão não é de pular, de saltar, de correr. A questão aqui é ser profeta de Deus e não se sentir ameaçado com mensagem de pessoas que não têm caráter de chegar e aproximar e falar a real na sua cara. Jezabel, ela agora olha e se sente ameaçada, porque Acabe é garoto de mensagem. E aqui lá vai a primeira mensagem para a igreja: não seja menino de recado, não seja menina de recado, não manda recado para ninguém, chega você e manda a real. Acabe chegou para Jezabel e disse: Elias matou.
Já que Acabe é menino de recado, ela logo chama alguém e diz: manda um recado para Elias. Qual é o principal alvo desse espírito? O principal alvo do espírito de Jezabel é calar o ato profético na igreja. Sabe o que Salomão disse? Se não houver profecia, o povo se corrompe. Mas aqui eu começo dizendo: a minha oração tem sido: Deus, queremos viver coisas proféticas nas nossas igrejas. Se tiver, tem uma mão levantada, e o pastor Zé Cláudio já está ligado que ele levantou a mão e está assim, ó. Eu quero declarar que o profético voltará para nossas igrejas. Eu quero declarar que Jezabel, ou o espírito, ou a característica de Jezabel, não vai ameaçar o profético na igreja. Vai haver profecia na igreja ainda, porque Deus levantará profetas debaixo da graça e da autoridade. Deixa eu ver se tem alguém que quer ser profetas de Deus ainda. Segure na mão de alguém, por favor. No primeiro tópico ainda, segure na mão de alguém e fala: Deus levantará, aleluia, profetas dentro da nossa casa. O espírito de Jezabel não vai parar o profético na casa. Eu ainda creio que nesta geração eu verei jovens profetizando, eu verei as irmãs do coque profetizando, eu verei obreiros profetizando, eu verei a glória na casa. Abarácia mai comácia, alabarácia andaragai. O profético vai voltar para casa. O profético vai voltar para casa, porque Jezabel não vai parar. Oh Deus, quem ainda quer ser boca de Deus na terra? Urabacaia, choramaia. Deus vai te levantar como profeta. Deus te levantará debaixo da palavra profética. Deus te levantará. O principal alvo do espírito de Jezabel são os profetas. Embora pareça esse espírito ter o dom de profecia ou o dom de profetizar, o seu alvo na verdade é controlar aqueles que se movem na atmosfera profética. Eu quero declarar que haverá uma atmosfera profética, não apenas na igreja, na faculdade, no trabalho, nas escolas. Eu disse sábado que no Brasil Deus não vai mandar ninguém de fora. Deus vai levantar alguém com atos proféticos nesse tempo. Deus vai levantar a partir deste lugar. Deus está à procura de uma pessoa que se coloque na brecha, na posição. E aqui lá vai para quem está de mão levantada e para quem está em casa. Deus levantará neste tempo profetas semelhante a Elias, profeta semelhante a Enoque, profeta semelhante a Moisés, profeta semelhante a Jeremias, profeta semelhante a Eliseu, profeta semelhante a Zacarias, profeta semelhante a João Batista. O profético vai voltar para o Brasil, o profético vai voltar para as igrejas. Declaro que pastores pregarão debaixo da autoridade, debaixo da glória do Eterno. Deus te levantará debaixo da autoridade. Jezabel não vai parar,
atmosfera espiritual, porque o Pentecoste acontecerá na igreja brasileira. Será cheia, 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 cheia da glória. Segunda característica do espírito de Jezabel: para aumentar o seu favor, o indivíduo muitas vezes ele se aproxima do pastor, dos líderes locais, depois de buscar encontrar um elo mais fraco, a fim de dominar. E o seu objetivo final é governar a igreja. E quero dizer que esse espírito não vai encontrar favor nenhum nesta casa. Esse espírito, não estou dizendo na minha gestão, eu estou dizendo enquanto Jesus não buscar a igreja, esse espírito não vai aumentar o seu favor. Ele não encontrará pessoas, ele não encontrará pastores e nem igrejas aonde ele vai encontrar o elo mais fraco para dominar, porque o final desse espírito é governar a igreja. E eu já disse nas semanas anteriores que esse espírito não dominará a igreja. Em a carta de 3 João, capítulo 1, verso 9 ao 11, João escreve dizendo: tenho escrito a igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. 10, pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Ele não contente com isso, não, irmãos, não contente com isso, não recebe os irmãos, impede os que querem receber e lança fora da igreja. Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Diótrefes estava dentro da igreja, mas já era a operação do espírito de Jezabel infiltrado no obreiro da igreja. E eu disse que o espírito de Jezabel, ele procura aumentar o seu favor, e o indivíduo que muitas vezes se aproxima dos líderes, dos pastores, em busca de encontrar o elo mais fraco, encontrou em Diótrefes, que agora estava procurando o primado, queria tomar a posição, queria mandar dentro da igreja, não recebia quem João enviava. E agora João está dizendo: gente, não aceite esse tal. Se eu for, eu vou falar na cara dele, e eu vou apontar e trazer a memória da igreja que este não é de Deus, esse é enviado do diabo. E o de enviado do diabo, o que é que você faz? Bota para fora, bota para fora. Eu sei que ninguém está dando glória, mas o enviado do diabo não fica na igreja. O enviado do diabo, bota para fora, está no texto. Não recebe, não recebe, não recebe, não recebe. É só você continuar lendo a carta. Eu não vou ficar aqui, mas esse indivíduo, ele tenta o querer dele. Eu poderia ficar citando tantos outros textos baseado neste relato, só que quando nós olhamos e vemos que a igreja não pode aceitar esses tipos de coisas, falar mal do líder, levantar contra líder, levantar contra a liderança, falar mal da irmã do ciclo de oração, falar mal dos irmãos, cuidado, é o texto que está dizendo: tenho escrito à igreja, tenho escrito à igreja, tenho escrito
a igreja, mas Diótrefes que procura entre eles o primado. Entre eles quem? A igreja. Cuidado, irmão. Diótrefes é macho, mas o espírito de Jezabel procura o mais fraco, o elo mais fraco. Está fraquinho? Procura se fortalecer em Deus. Vou dizer de novo, está fraquinho? Procura se fortalecer em Deus. Porque o elo que é mais fraco, esse espírito entra e predomina. Terceiro, vamos adiantar. Terceira característica do espírito de Jezabel: em busca de relacionamento do pastor e dos membros. Terceira característica: em busca do que? Conhecimento do pastor e dos membros. O indivíduo ele forma associação estratégica com pessoas que são reconhecidas como espirituais e tem influência dentro da igreja. Eu vou caçar quem tem influência, porque se eu estiver perto de quem tem influência, ninguém vai falar de mim. Se eu chegar perto de quem tem influência, eu vou chegar lá em cima. Se eu seguir quem tiver influência, se eu tiver a foto de quem tem influência, se aquele pastor que é costa quente, irmão, glória, é o espírito de Jezabel, é a característica dele, que quer ter influência. Mas olha para cá, 1 Reis capítulo 22, 18, o texto diz: então o rei de Israel disse a Josafá: eu não te disse que ele nunca profetiza bem ao meu favor, senão o mal? Então disse Josafá: não te disse que ele não profetiza? Então disse Acabe, melhor dizendo. Acabe disse a Josafá que ele não profetizava nada ao seu favor. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. O Senhor está sentado no trono, e todo o exército do céu está junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. 20. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a quem suba e caia em combate Gileade? E dizia desta maneira um e outra. 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? 22. E disse ele: eu sairei e serei o espírito de mentira na boca de todos os profetas. E ele lhe disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. E saí e faz assim. 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes profetas. E o Senhor falou mal contra ti. Então, 24. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verá naquele mesmo dia, quando entrares em câmara, para te esconderes.
Se é verdade que Deus fala pela minha boca, quando você estiver de câmera em câmera, você verá que foi Deus que falou na minha boca. O espírito mau ou de mentira saiu da onde? Da parte de Deus. Para quê? Para cumprir a palavra de Deus dada a Elias a Acabe. E você conhece toda a história. Os profetas todos profetizavam só palavra boa, mas quando Micaías traz a verdade, Zedequias murro no queixo dele. Muita gente quer calar e parar os profetas de Deus. Mas enquanto eu estava preparando a mensagem em casa, eu tive um sentimento de dizer para você que ninguém vai calar a sua voz. Deus te levantará e ninguém poderá te deter. E aqui eu profetizo. O Senhor disse em Jeremias capítulo 1, 19, o Senhor disse para Jeremias, se não me falha a memória, o Senhor disse: Jeremias, pelejarão contra ti, mas eles não prevalecerão. Podem pelejar contra ti, profeta de Deus e profetisa de Deus, mas não vai prosperar, não vai permanecer, porque o que é de Deus permanece, o que o diabo levanta cai, porque Deus te levantará na terra, na terra, na terra. Deus te levantará na terra. Quarta característica, deixa eu correr. A quarta característica do espírito de Jezabel, para parecer espiritual, ele se parece espiritual, ele prega, parece espiritual, ele canta, parece espiritual, ele faz, parece espiritual, mas de espiritualidade, nada. O indivíduo busca o conhecimento, o reconhecimento, ele vai manipulando coisas e buscando tirar vantagem das pessoas. Manipula, tira vantagem. Tudo que faz, eu tenho que tirar uma vantagem aqui. Eu tenho que tirar um lucro aqui. E muitas das vezes ele se acha espiritual, compartilha sonhos e visões que é proveniente da sua própria imaginação, ou que ouviu de outras pessoas. Você viu que a pessoa falou e nunca Deus falou. Jeremias capítulo 23, verso de número 21. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhe falei e eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivesse no meu conselho, então faria ouvir as minhas palavras ao meu povo, e os faria voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Nunca abra a boca para falar aquilo que Deus não falou. Oradores de revelação, nunca abra a boca para dizer o que Deus não disse. Não sonha de barriga cheia e diz que é visão de Deus, e depois vem querer vomitar em cima do púlpito. Púlpito não é lugar de vomitar essas carniças.
Púlpito é lugar de pregar a palavra. Púlpito é lugar de santidade. Púlpito é lugar de verdade. Jeremias diz: aquele que tem um sonho, conte o sonho, mas aquele que tem a palavra, fale a palavra. Como? Com verdade. Não fale o que Deus não falou. Não revele o que Deus não revelou. É para me agradar o povo, eu vou ter que revelar. No último dia também você vai revelar. Você pode ser espiritual sem entregar uma revelação. Você pode ser espiritual sem dizer que Deus revelou o que Ele não revelou. Nossa, fulano é tão espiritual que ele só anda no azeite, ó, só ligado, ó, só assim, ó. Eita! Meu amigo, para ser espiritual não precisa sair dando glória para a rua fora igual um louco, não. O vaso só anda ligado, meu amigo. O vaso só anda tendo revelação de Deus por aí. Meu filho, Deus tem mais o que fazer. Ei, eu estou andando aqui, estou vendo, ó, Deus falou, Deus falou que é para você ficar tranquilo que Ele vai te dar a vitória. E o caba está lá com a vida errada. Aí como é que o cara não tem coragem de falar: Deus está mandando você consertar a sua vida? Ó, Deus está mandando, bota a casa em ordem. Ninguém entrega. A quinta característica: quando o indivíduo recebe um conhecimento inicial, geralmente ele responde com falsa humildade. Eu sou humilde. Falso. Mostra uma humildade que não tem. No entanto, a tal atitude não dura muito. Logo empina o nariz. E aqui eu começo: baixa a bola. Não incha não, porque senão Deus vai lá e ó, dá um furinho, ó. Porque o mesmo Deus que exalta, abate. O mesmo Deus que levanta, derruba. Nabucodonosor diz que ele depõe reis e tira reis. Porque ele viveu a experiência. Porque se tornou humildinho quando recebeu a posição. Foi crescendo, começou a se gloriar. E aí ele teve a visão, contou a visão. Daniel interpretou a visão, mas falou: olha, se tu exaltar, será cortado. E aí um dia ele está andando no palácio de peito aberto e olha para a Babilônia. Eis aqui a grande Babilônia, capítulo 4 de Daniel. Eis a grande Babilônia que eu construí com a força dos meus braços. Aí de repente a Bíblia diz que veio o anjo dos céus. E de repente quem estava de pé já caiu capata no chão. E quem estava no terraço agora foi para o pasto comer capim. Durante 7 anos sendo molhado pelo orvalho. E aqui lá vai a palavra para aqueles que são soberbos e exaltados. Deus vai te humilhar. Vou dizer de novo que ficar todo mundo calado. Isso aqui vai para os exaltados e aqueles que estão mascarados de humildade. Deus vai te abater. Deus vai te humilhar. Deus vai te botar na lona para aprender que a glória é dele, o poder é dele, a autoridade é dele.
Exalta não, meu filho. Um dia Deus usou uma pessoa para falar comigo, e eu tenho isso como regra, como exemplo. Deus disse: olha, eu vou te usar para fazer muitas coisas. Tem coisas que você verá a olho nu, só que tem coisas eu farei, mas você não vai saber, você não vai ver. Aí ele disse: você sabe por quê? Eu disse: não, Senhor, porque se você vê o que eu vou fazer, você fica soberbo. Eu disse: Senhor, eu prefiro não ver e o Senhor fazer e continuar sendo humilde. Se Ele cura, a glória dele. Se Ele me usa, a glória dele. Se eu saio no cartaz, a glória dele. Se eu prego em lugares bons, lugares ruins, a glória dele. Se ele me bota na igreja boa, na igreja ruim, a glória dele. Eu não tenho glória nenhuma. E já vi ele fazendo espetáculos, e fora o que eu nunca vi, e ele já fez. Sabe por que tem coisas que Deus não deixa você ver e ele faz? Porque se você vê, você cai, você decai. Deus disse para Noé: Noé, entra na arca que eu vou fechar. Por que Deus não deu a chave para Noé? Por que Deus não deixou Noé fechar a porta? Porque Deus sabia, se Noé tivesse a chave da porta, e se Noé tivesse fechado a porta, Noé abria a porta. Tem porta que você abrirá, tem porta que Deus abrirá. Tem porta que você vai fechar, tem porta que Deus vai fechar. Tem coisas que Deus não vai fazer, você vai fazer. Tem coisas que Deus diz: não põe a mão, não ora, não faz nada, porque eu que vou fazer. Por quê? Para você não se tornar soberbo. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 6. Paulo disse: mandamos vós, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vós aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Paulo está dizendo à igreja dos Tessalonicenses: não se comporta como esses tais indivíduos que querem reconhecimento, que inicialmente aparenta humildade, fala com falsidade. Aparta desses homens, aparta destes irmãos que andam desordenadamente. Querido, nós precisamos ter discernimento das características do espírito de Jezabel. Abra o seu olho, ore a Deus pedindo discernimento espiritual. Ore. 6º lugar, quando a 6ª característica, quando é confrontado, o indivíduo se coloca na defensiva. O espírito de Jezabel, a 6ª característica, ele não quer ser confrontado, e quando alguém confronta ele se coloca um bloqueio na defensiva.
E muitas das vezes eles usam até a palavra: eu estou obedecendo a Deus. Ele se justifica nas ações com as frases do tipo: eu estou obedecendo a Deus. Deus me disse para fazer isso, eu estou fazendo porque Deus mandou eu fazer. Ah, é? É porque tu não gosta de ser confrontado e se coloca na defensiva. Aí Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 3, verso 3: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Verso 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 12: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. 13: a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará. Por quê? Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Aí lá vai. O espírito de Jezabel não gosta de fogo. O fogo manifesta se ele está no nosso meio ou não. É só começar a orar que você vê que ele se manifesta. Às vezes ele não cai endemoniado, mas fica bravinho. Retruca quando ouve a verdade e sai murmurando. Sétima característica. Quem está ligado, diga glória. Quem está ligado, diga glória. Sétima característica: muitas vezes o indivíduo alega ter grandes revelações espirituais sobre o governo da igreja, mas ele não busca autoridade legítima para exercer a autoridade. E sabe qual é a real? O indivíduo começa a compartilhar de pessoa em pessoa: olha, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo da igreja, a igreja está em pecado, fulano está em pecado, Deus me revelou, Deus me mostrou. Tá, mas que dia que você chegou para o seu pastor para falar e para consultar? É a sua opinião, pastor. Cada um tem a sua opinião, lógico, concordo. Só que muitas vezes se torna a palavra desse a última palavra. E deixa eu dizer, você não tem a última palavra. Jezabel achava que ela tinha a última palavra, mas ela esqueceu. Mesmo enquanto Elias estava fugindo, Deus ainda tinha o controle da palavra. Eu vou dizer de novo, ou melhor, vou simplificar: você não tem a última palavra. Vou dizer de novo, você não tem a última palavra. A última palavra sempre vem da parte de Deus. Às vezes ele acha ou ela acha
que ela tem a sua última palavra sobre várias questões. Todo mundo é errado, só ele é o certo. Só a palavra dele é certa. E sabe o tal, esta característica, ela faz-se com que ela se sinta superior ao líder, ao pastor. No entanto, mesmo que sua revelação seja proveniente de Deus, ele prefere sair falando em vez de orar. Alguém um dia chegou para mim e disse: pastor, Deus me mostrou. Isso, né, já tem um tempo atrás, deve ter uns 5 anos atrás. Disse assim, quando eu assumi uma igreja, e aí o irmão chegou e: pastor, vai cair em adultério aqui. Deus me mostrou um obreiro e uma obreira caindo em adultério. E eu falei: ah, é? E aí, vai cair. E eu falei assim: meu amigo, Deus te mostrou? Ele disse: mostrou. Mas vai cair? Ele disse: vai cair, pastor. E eu disse assim: Deus mostrou, senhor, mas o senhor está falando para mim, mas o senhor já orou? Se Deus mostra, em vez de você bater matraca e dizer que vai cair, vai orar. Vai orar. Tem alguém em pecado? Vai orar. Para quem está em pecado? Tem fulano em pecado tocando na ceia, ora. Tem fulano em pecado subindo no altar, vai orar. Meu amigo, Jesus disse para os fariseus: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Oitava característica, quem está aí diz amém. Com motivos impuros, o indivíduo busca se aproximar de outros, parece desejar fazer discípulos, só que ele precisa de constante afirmação de seus seguidores. E aí, como é que está meu trabalho? Me elogia. Eu não sou dependente de elogio. Eu não preciso de tapinha nas costas. Eu não preciso de puxa-saco. Nós não precisamos de bajuladores. Nós precisamos de alguém que esteja com a gente na obra de Deus. Nós não precisamos daqueles que tiram para lutar contra. Nós precisamos daqueles que lutam a favor. Eu disse para alguém esses dias, falei: irmão, se eu não puder te ajudar, te atrapalhar, eu não vou. Irmão, deixa-se ser um instrumento de Deus para esta geração. Vou dizer de novo, irmão, irmã, deixa-se ser um instrumento de Deus para essa geração. E esse indivíduo prefere orar pelas pessoas em particular. Você já viu aquelas pessoas que, né, a maioria é pregadores, que eles chamam as pessoas no cantinho para orar no cantinho? Você já viu por aí? Chama no cantinho, não quer. Para quê? Para falar no ouvido, orar, entregar profecia no ouvido. Por quê? Porque se ele entregar a profecia diante da igreja, para sua profecia não ser julgada. E toda profecia tem que ser julgada. E a Bíblia diz: se o tal profeta profetizar, ou se o tal profeta entregar a profecia, eu saberei se ela é de Deus, se ela cumprir. Se não cumprir, o tal profeta não é de Deus.
Quer profetizar? Profetiza para a igreja e deixa a igreja julgar a sua profecia, a sua revelação. Eles querem estar no cantinho para não prestar conta para ninguém. Meu amigo, você é membro do corpo de Cristo e tem que haver de prestação de contas. Congrega, vem para a doutrina, vem aprender da palavra, vem para a ceia, rapaz. Nona, característica: ansioso para conseguir o controle. Ele reúne pessoas e procura ensiná-las. Se acha o tal, se acha o mestre. Embora a princípio o ensino possa ser correto, só que ele apresenta doutrinas que não possuem fundamentos na palavra de Deus. É doutrina de demônio. Timóteo, nos últimos tempos surgirão homens presunçosos, amantes de si mesmos. Nos últimos tempos. E nós estamos onde? Nos últimos tempos. Quer doutrina não? Porque para uns aí doutrina tem que falar de cabelo, de saia, de televisão. Agora quando alguém prega a genuína palavra, não tem doutrina. Para de graça. Décima característica, já estou terminando. A décima característica do espírito de Jezabel: enganando os outros com profecias carnais e falando aquilo que pensa, que as pessoas gostam de ouvir. Nunca fala a verdade, só querem agradar. Ele busca acima de tudo conseguir credibilidade, profetiza meias verdade ou fatos poucos conhecidos. Por quê? Como se fossem revelações divinas. Ó, tive uma revelação de Deus. E aí eles torcem os seus pronunciamentos anteriores, fazendo parecer que se cumpriram. Já viu alguém assim? Apocalipse capítulo 2, verso 20. Olha o que Deus disse para a igreja de Tiatira: mas tenho contra ti que toleres Jezabel, mulher que se diz profetiza e ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Nós não vamos comer essa comida idólatra. Nós não vamos aceitar profecia mentirosa. Nós não vamos aceitar em nossos altares profetas bajuladores. Fica de pé, por favor. Lamentavelmente, a vida familiar desse indivíduo é turbulenta. Olha para a vida da família de Acabe e Jezabel. Atalia, quando soube que seu filho Acasias morreu, ela se levanta e mata toda a casa real de Davi, exceto
E segundo a história, toda a geração que ela mata atualmente seria os seus sobrinhos, para que ninguém se assentasse no trono. Mas como Deus não erra, como a última palavra está com ele, há um que foi escondido no templo, guardado durante 6 anos, enquanto ela reinava, estava no trono, levantando cultos e templos a Baal e aos seus deuses. Enquanto isso, o menino foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E no reinado dela não havia oposição. Tem coroa de rainha, não tem inimigos. Mas agora Deus está dizendo: enquanto isso, num quartinho que ninguém vê no templo, durante os 6 anos, ele não saiu do quarto. Nem tudo aquilo que é de Deus está em evidência. Deus ainda tem a sua arma secreta. Segure na mão de alguém, olha para ele e diz: você é a arma secreta de Deus. Não, ninguém entendeu não. Segure na mão dele e diga para ele: você é a arma secreta de Deus. Você é a arma secreta de Deus. Você é a arma secreta de Deus para derrotar. E a minha palavra a você hoje é: cuidado com o espírito de Jezabel. Cuidado com o espírito de Jezabel. Vamos lá, glorifica, glorifica, aplaude, glorifica, exalta, 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 glorifica, glorifica, glorifica. Você de casa, glorifica, exalta, glorifica, exalta, glorifica. Deus abençoe. Deus abençoe.